sou a Jamile Martins, eu sou fisioterapeuta, sou formada em fisioterapia há um pouco mais de 25 anos. Sempre trabalhei com movimento desde o começo do meu começo profissional. E a minha vida foi me levando, trabalhei um pouco com postura, fiz formações de pilates, trabalhei com pilates muitos anos. E até que a minha vontade de ajudar e de que eu fosse mais efetiva no tratamento com as pessoas me levou para estudar terapia manual, estudar osteopatia. Isso era mais uma ferramenta que eu tinha para que o meu trabalho fosse mais efetivo, fosse melhor com os pacientes. E fui estudando e me aprimorando cada dia na fisioterapia e na terapia manual. Quando chegou a pandemia, o momento de isolamento fez com que eu precisasse de parar de trabalhar, de me afastar dos meus pacientes que eu via de modo presencial. E eu queria, e isso, o começo do tratamento, do trabalho com as pessoas de maneira online, que eu não conhecia, me veio a necessidade de que o trabalho online fosse mais efetivo, em que eu levasse a descrição do movimento, levasse o movimento sem o toque de uma maneira assertiva e mais efetiva para as pessoas. Eu comecei a trabalhar, eu ainda trabalhava com Pilates, comecei a dar aulas online e me afastei completamente dos atendimentos presenciais da terapia manual na época. E nessa época eu comecei a me interessar e me chegaram informações sobre educação somática, ao mesmo tempo que eu comecei a entrar em contato com o Winner também de maneira online. Eu já tinha ouvido falar a expressão educação somática, mas eu nunca tinha estudado a fundo isso, nem lido mais. E eu comecei a participar de grupos de estudo do método Feldenkrais, do anatomia emocional, e esses foram os primeiros estudos em terapia somática na minha história. Ao mesmo tempo que isso, eu conheci o Winner e fiz a formação, fiz a primeira formação, a formação Fundamentals, que dá as primeiras bases para trabalhar com o Winner. E essa formação Fundamentals mudou completamente o meu jeito de trabalhar com o movimento, principalmente nos meus alunos nas aulas online, porque o Winner ele tem uma base muito forte, é muito robusto na descrição do movimento e nas imagens intuitivas e em como a gente sugere o movimento, como a gente facilita o movimento para as pessoas. E como a gente permite que esse aluno tenha suas próprias experiências de movimento. Então eu acho que a linguagem é o grande diferencial do Winner hoje em dia para mim, porque a linguagem do movimento conectando o que eu quero que essa pessoa... O que eu quero facilitar, qual que é a sensação, qual que é o direcionamento do movimento, qual que é a forma do corpo no espaço, sem que eu precise necessariamente a todo momento tocar. Isso não quer dizer que eu não possa, hoje em dia, usar o Winner como abordagem, né? Inclusive nos meus atendimentos de terapia manual. Eu costumo dizer sempre que a minha vida profissional lida hoje em dia pelos óculos do Winner, porque a gente embasa e une muito esse entendimento, essa ligação do que a gente facilita de conexão entre sistema nervoso e ação, né? Entre pensamento e ação, entre reconhecimento de uma imagem e ação de movimento. Então,
foi um grande ganho para mim profissionalmente, e hoje em dia representa para mim uma união de coisas que eu acreditava e que eu já achava profissionalmente que elas deveriam ser assim, e o INE veio de encontro ao jeito, eu encontrei a minha turma, um jeito de pensar, que eu já pensava dessa maneira, intuitivamente. O INE veio me dar bases de método mesmo para a vontade que eu tinha de trabalhar com o toque, com o movimento, com imagens intuitivas e permitindo e sendo uma facilitadora no melhor sentido da palavra, uma facilitadora no movimento, uma disponibilizadora de movimento, que eu sinto que os alunos relatam sempre que depois de uma aula, ao final da aula, eles estão mais dispostos para fazer qualquer movimento que eles queiram, melhora a performance de um esporte, melhora a sensação do corpo para o movimento, a vitalidade, a disponibilidade, a mobilidade, desde a mobilidade articular, a atividade de um movimento com o corpo como um todo. E muitos casos de melhores de dores crônicas durante as aulas ou depois de sessões de terapia, a pessoa fala: nossa, eu tô sem dor e eu nem percebi. Então, um processo muito benéfico de acompanhamento dessas pessoas com tantas queixas de dores por tanto tempo, é muito transformador.